Olá, irmãos e irmãs dessa Diocese de Conceição do Araguaia. Agora estou chegando ao final do meu tempo em Roma e agora em Paris. Aqui estamos no Colégio dos Bernardins. Bernardin é a escola da fé da Arquidiocese de Paris, de onde recebemos os cursos bíblicos sobre Jesus e os milagres, as parábolas, o Evangelho de Marcos e muitos outros cursos que estão saindo daqui e que nós recebemos para traduzir e transmitir em nossa escola da fé. É um antigo convento do século XII que foi restaurado exatamente para ser a escola arquidiocesana de Paris. Quero transmitir algumas conclusões do documento final do nosso sínodo pela Amazônia em Roma. Vocês sabem que no final da terceira semana foi elaborado o documento final que foi apresentado ao Papa finalmente naquele sábado, faz 3 dias. Então, são especialmente 4 direções fundamentais que quisemos assumir em nome da Igreja na Amazônia. Primeiro, a conversão pastoral, pois o tema era o da pastoral da Igreja na Amazônia. Fazer com que, seguindo a linha de Aparecida, na realidade, a Igreja se sinta sempre mais próxima ao povo numa dimensão missionária, numa dimensão evangelizadora e trabalhar as dimensões de misericórdia com as categorias de pessoas que são as mais desfavorecidas. Claro que tem, evidentemente, as populações, os povos indígenas, mas também em todas as dioceses tem categorias de pessoas que sofrem e sofrem muito. Por exemplo, os migrantes que deixam a roça para as periferias. Se falou também dos ribeirinhos que apanham e daqueles que apanham por causa da destruição ecológica. Aí, segundo a conversão continuar, o que começamos a assumir dentro da nossa vida pessoal e comunitária na linha da ecológica, quer dizer, de redescobrir a beleza da criação, a dignidade da criação e o quanto nós somos uma criatura no meio de um imenso criado que merece respeito, valorização, até para ser transmitido de maneira digna às gerações que vêm. Então, a conversão ecológica está intimamente ligada à conversão pastoral individual e diocesana, paroquial, etc. Depois vem a conversão social, para a gente ter uma lucidez sobre tudo o que está acontecendo com o capitalismo selvagem da nossa Amazônia e saber reivindicar um respeito pelos povos, pelas pessoas, pelas famílias, pelos jovens. Isso será um trabalho que deveremos continuar com certeza, com a ajuda da CPT, com a ajuda da pastoral indigenista e com todos os nossos projetos de misericórdia para que a pessoa humana seja considerada como filha de Deus em nossa Amazônia. Tem mais uma dimensão, que é a dimensão cultural. Claro, ela enfocava especialmente as culturas indígenas que precisam ser mais consideradas, respeitadas, mesmo num contexto evangelizador. Mas para nós também no sul do Pará, a dimensão cultural é importante por causa das culturas de todos os nossos migrantes, para que saibamos acolher o melhor de todas essas culturas que contribuem com o que constitui hoje o sul do Pará. Então, saber acolher o melhor dessas culturas e saber discernir o que não precisa ser guardado, o que deve ser deixado para lá, porque é gerador de violência,
de vícios, de degradação da pessoa humana. Então vocês estão percebendo que tem um quadro na realidade muito amplo: conversão pastoral, conversão ecológica, conversão social e conversão cultural. O Papa nos pede para transmitir com paixão estes objetivos, essas 4 conversões que permitem a implantação do reino de Deus entre nós e então nos corações. Que Deus nos ajude para isso. Evidentemente, daqui para alguns dias, com o Conselho Diocesano de Pastoral e depois as assembleias paroquiais, tudo isso vai ser comentado muito mais e o Papa nos promete um documento que poderia sair antes do final do ano, se eu tiver tempo para realizá-lo, acrescentou o Papa Francisco. Eu estou agradecendo muito a oração de vocês, pois de verdade ela foi de grande impacto sobre o nosso encontro sinodal e poderei comentar com muito mais amplidão lá entre nós no sul do Pará. Daqui para lá, eu desejo a todos vocês uma boa entrada no mês de novembro, uma festa de Todos os Santos, a festa dos finados, que tudo isso seja para todos nós um motivo de grande esperança, pois de verdade Cristo está apontando para a Amazônia e Cristo está caminhando na frente em nossa caminhada evangelizadora. Que Deus abençoe cada um e cada uma, abençoe as nossas famílias e comunidades, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A todos um imenso abraço.